Tô com a minha camisa do Vegeta aqui. Aí dá pra fazer o vídeo direitinho, né? É o quê? Minha mulher ainda tem o costume de dizer que eu sou muito infantil. Cor da cabeça dela. Chama a vinheta. Fala galera, como é bom estar com você em mais um vídeo. Fala galera, como é bom estar com você em mais um vídeo todo especial aqui com você. Tá certo? Então, primeira coisa que eu quero te dizer é se inscreva no nosso canal, toca aqui no sininho da notificação, toca, para que você possa ser comunicado de um novo vídeo. E sem perder tempo, bora pro vídeo. Hoje a gente quer falar sobre um tema muito importante, muito pertinente, né? Afinal, nessa semana a Colômbia cometeu o disparate de aprovar a interrupção da gravidez, em outras palavras, o aborto. O aborto deixou de ser crime na Colômbia. Hoje a gente quer falar sobre aborto não. Porque de fato, gente, a gente precisa ser bem franco e bem direto com essa realidade. Afinal, nós estamos falando de uma vida. Nós estamos falando de um bebezinho que está esperando o tempo certo de nascer. E aí, essa gravidez, entre aspas, indesejada, é nada mais nada menos do que um outro ser humano, do que uma outra pessoa. E aí a gente não pode simplesmente ficar imaginando que é uma gravidez que eu não quero, é uma gravidez que eu não desejo, então eu boto pra fora mesmo e pronto, né? Afinal, mas assim, é importante a gente entender que aquilo. Não, gente, não tem condição, não existe possibilidade da gente olhar para uma realidade como essa e dizer, não, a gente pode ficar imaginando aqui, se a pessoa não quer ter o filho, por que ficar obrigando ela a ter, né? Não a gente não pode ficar de fato voltado nessa realidade. A gente não pode ficar paralisado nisso, porque afinal é um querer que compromete a vida de uma outra pessoa. Nós não estamos falando de um brinquedo, nós não estamos falando de um bibelô, nós estamos falando de uma vida, de uma pessoa, de um futuro pagador de impostos, de quem sabe um bom médico no futuro, de quem sabe um bom engenheiro, de quem sabe um grande professor, um grande filósofo, de quem sabe um grande bom político. A gente está precisando tanto de bons políticos nesse tempo, de quem sabe, sei lá, um bom militar, de quem sabe um bom padre, um bom missionário, e nós vamos simplesmente interromper, certo? Nos falar de uma grande pessoa, de uma grande mãe, uma religiosa, entende? De uma grande médica também, ou sei lá, qual seria o futuro dessa criança. Nós não podemos simplesmente ceifar esta vida porque a mãe não deseja, ou porque, sei lá, é fruto de um problema, é fruto de alguma situação difícil. Mas você precisa entender que essa situação é muito complicada. Você vê aí a gravidez sendo indesejada, ou a gravidez sendo fruto de um estupro, ou a gravidez sendo uma situação difícil, assim, a mãe não vai ter recurso para poder sustentar a criança. É melhor que bote ela para fora. Afinal, a gente precisa, porque também a gente tem que ver tem que entender, né? É porque, meu amigo, não tem condição. Como é que você pode ficar imaginando que você vai imaginar imaginariamente, imaginando principalmente o imaginário? Tem uma frase que eu acho muito interessante, ele diz, infelizmente, claro, eu vou utilizar um pouco das minhas palavras, mas infelizmente as pessoas que defendem o aborto esqueceram que já nasceram. Ou seja, um dia você que me ouve também foi um bebezinho, um dia você que me ouve esteve na barriga de sua mãe, um dia você que me ouve foi um amontoado de células, uma mórula, você que me ouve um dia foi um embrião, foi uma célula ovo, e hoje você está aí. Por isso, nós queremos cada vez mais defender com unhas e dentes a vida, porque a vida é um grande tesouro. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala. Número 2270 do Catecismo. A vida humana deve ser respeitada e protegida,
de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Desde o século I, a Igreja afirma a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Ou seja, a Igreja entende que é um ato imoral, fora da nossa moral. Principalmente porque isso não é defendido desde hoje, como a gente foi lendo no Catecismo da Igreja Católica. Desde a Didaquê, não sei se vocês sabem o que significa Didaquê, mas Didaquê foi o primeiro catecismo dos primeiros cristãos. Desde a Didaquê, que já se coloca como imoral o aborto. Então nós não podemos ser a favor. E mais do que isso, nós precisamos ter essa proximidade com as pessoas para de fato mostrar que o aborto é imoral. Mas muitas pessoas podem falar, mas e muitas mulheres que acabam morrendo por conta de abortos clandestinos. O aborto precisa se tornar uma questão de saúde pública, porque muitas pessoas recorrem ao aborto e acabam ali com hemorragias, que acabam ali com muitos problemas e que muitas vezes acabam perdendo a vida nessas situações. É importante a gente frisar bem isso. Isso está mais do que comprovado de que o aborto não é uma solução. O aborto já se mostra aí como um problema. Por quê? A mulher vai em busca disso e é pior para ela buscar o aborto. Então, não é que a gente vai dizer, quem procura acha. Não, Deus tem a piedade de quem pensa assim. Não é que quem procura acha, mas é mais do que comprovado de que a busca pelo aborto, de forma clandestina ou não, constitui um grande erro. E nós precisamos, como por exemplo, pessoas que também buscam o suicídio, nós precisamos ser presença na vida dessa pessoa para primeiro alertar dos grandes riscos que existem aí, como também e principalmente orientar a pessoa de que vale a pena ser a favor da vida, vale a pena defender a vida e principalmente vale a pena você olhar para a vida, desejar a vida. Quantas mulheres hoje que estão grávidas, por conta do estupro, as mulheres que acabaram engravidando por conta do estupro, elas precisam perceber de fato que em meio a um grande mal, a um grande pecado, a um gravíssimo problema social, existe uma vida ali dentro. E essa vida não pode ser culpada por isso, não pode ser punida por isso. Então, antes de tudo, esta mulher deve aprender a amar a vidinha que está no seu seio. E o mais importante que a gente precisa fazer é ser presente na vida dessas pessoas. Ser presente e orientar da forma certa. O principal é que a gente precisa ser mais próximo das pessoas. E não simplesmente abraçar uma bandeira da militância, que muito mais leva a gente a perceber que as pessoas estão mal intencionadas com isso. Certo? Gente, um aborto é uma oferenda ao demônio. Então, nunca vai ser uma solução para nada. Então, defenda o direito à vida com unhas e dentes. Peguei vocês, enganei vocês. Esse é o meu recado. Se você gostou, dá aquele joinha, vai, por favor, dá aquele joinha, dá um joinha. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô aqui pedindo. Dá um joinha, vai. Comente, compartilhe nos seus grupinhos de WhatsApp, nos seus grupinhos de Instagram, nos seus grupinhos de Telegram, nos seus grupinhos de Viber, no grupo do seu Facebook, certo? Brigue com um camarada que administra o grupo do Facebook para você colocar essa mensagem. Para todo mundo, faça essa mensagem rodar toda sexta-feira um vídeo novo aqui no YouTube, aqui no Instagram. Um grande abraço, Deus te abençoe e shalom.